Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Estamos aí nesse período de aulas virtuais e eu espero que vocês estejam bem, que vocês consigam entender e pegar um pouquinho desse conteúdo que eu vou passar para vocês. E eu quero me disponibilizar, continuar me disponibilizando, tá? Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, eu estou à disposição para ajudar vocês. É um momento difícil, é um momento em que tá todo mundo, né, meio perdido, é muita coisa, mas vocês não estão sozinhos nessa. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? Então, o que vocês precisarem, contem comigo, eu vou ajudar vocês. Eu espero que vocês assistam, façam as atividades. Não consegue acessar os meios de enviar as atividades, faz no caderno, tira foto, envia pelo WhatsApp, envia por e-mail, no Classroom, a melhor maneira para vocês. O importante é um pouquinho que vocês conseguirem assimilar desse conteúdo, o conteúdo que é passado para vocês, já é de extrema importância pra gente, tá bom? Então não desistam, continuem tentando, vai aos pouquinhos, assista a videoaula, tem dúvida, procura. A gente está sempre aqui à disposição de vocês. Então venha até a gente, procura, fala, expõe quais as dificuldades que vocês têm, no que a gente pode ajudar. Vamos ver um meio que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Bom, nesse bimestre a gente vai começar a ver, no segundo bimestre, sistemas coloniais. A gente viu um pouquinho lá no primeiro bimestre que a gente conversou sobre as colônias. A gente conversou um pouquinho sobre colônia de exploração, colônia de povoamento. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no segundo bimestre. Tudo isso foi gerado por quê? Uma coisa que a gente começou no primeiro bimestre, que foram as grandes navegações. O mercantilismo. As grandes navegações e o mercantilismo, elas foram peças fundamentais para a colonização, para a descoberta das colônias, exploração, povoamento dessas colônias, tá bom? Por quê? Bom, com a expansão marítima, vou descobrir novas terras. Essas novas terras, elas vão me possibilitar ter mais lucros, certo? No mercantilismo, quais que são uma das principais teorias ali que eles seguem? É o acúmulo de riquezas. Então, ouro e prata é fundamental. Quando a Espanha chega ali na América Central e encontra grandes jazidas de ouro e prata, os outros países também pensam, vamos lá, vamos encontrar para nós também. Quando vão lá na África e começam a encontrar também ouro e prata, os outros países, as outras metrópoles, elas também começam a buscar ter esse objetivo, tá? Quanto mais ouro e prata o país tem, mais rico ele é, certo? Uma das características do mercantilismo. Então, foram peças fundamentais para os sistemas coloniais. O mercantilismo, a expansão marítima, certo? Bom, por que eu falo sistemas coloniais? Porque não foi apenas um. Eles não usaram apenas uma forma de colonizar de explorar essas colônias. Não, cada metrópole tinha a sua maneira de colonizar, de explorar. Quais que foram as 3 maiores metrópoles nesse período? Foi a Espanha, Portugal e Inglaterra. Seguinte, vocês são com o texto que eu enviei junto. Aqui eu tô fazendo só um mapa mental. Vocês acompanhem no texto. Eu vou tirar uma foto do quadro também para vocês conseguirem acompanhar esse mapa mental, tá bom? O meu pincel tá muito clarinho, tá acabando. Então, ó, vamos primeiro então para a Espanha. Então, primeiro, antes da gente falar sobre esses países, essas metrópoles. Bom, quando eles chegaram nas Américas, no continente americano, eles chegaram aqui, eles não encontraram aqui vazio. Então, por isso que a gente não fala que eles descobriram um continente. Eles chegaram ao continente. Aqui já havia civilizações com seu sistema político, econômico, religioso, social. Então já havia aqui
populações, já haviam povos aqui, certo? Então eles chegaram e dominaram esses povos que já habitavam aqui o continente americano. Por isso que muitos consideram que foi um período, foi um genocídio. Eles chegaram e mataram e dizimaram e destruíram populações inteiras, civilizações inteiras. Ok? Então a Espanha. Em 1492 a Espanha chegou, numa dessas incursões da expansão marítima, ela chegou à América Central. Bom, quando eles chegaram aqui, eles já chegaram dominando e destruindo sociedades nativas em busca de metais preciosos. Quais são os povos que aqui habitavam na época? Incas, maias e astecas. São os povos que existiam aqui, e mais alguns, né? Mas os principais que já tinham um sistema econômico, político, religioso, social aqui na época. Incas, maias e astecas. Eles chegaram e começaram a dominar esses povos. Chegaram buscando ouro, prata e eles dominaram e dizimaram esses povos. Aqueles que restaram desses povos, o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram trabalhar para eles. Um dos sistemas da mão de obra que a Espanha utilizava era a encomenda. A encomenda era o quê? Primeiro, eu vou utilizar, vem um colono lá da Espanha, vem morar aqui na América Central e vai explorar aquela região. Primeiro, ele vai poder ter direito de usar a mão de obra dos nativos daquela região. Em troca disso, o que ele tem que pagar para a coroa? Ele vai pagar tributos para a coroa e evangelizar, cristianizar esses nativos. Porque eles eram o quê? Católicos. Tá? Os espanhóis eram católicos. Então, eles vinham com essa missão. Além de explorar essa mão de obra, de escravizar esses nativos, eles também evangelizavam esses nativos. Eles tinham que se tornar cristãos, abrir mão daquela religião que eles já tinham, dos deuses que eles já acreditavam, e eles tinham que seguir essa nova religião. Ah, dona, mas por que esses povos não se revoltaram e mataram os europeus que estavam chegando aqui? Os europeus chegaram, eles tinham métodos e armas muito mais eficientes do que os povos aqui. E outra, quando eles vieram, trouxeram com eles doenças que esses povos aqui também não conheciam e que não tinham imunidade. Então eles ficaram sujeitos a armas que eles não tinham como se defender, doenças, e muitos desses povos eles acreditavam que eram povos amistosos que estavam chegando. E só depois é que eles se deram conta do que estava acontecendo e já era tarde demais. Os europeus já estavam dominando e dizimando essas regiões. Então, qual que era a intenção da Espanha nessas colônias da América Central? Ouro e prata. Então, eles vieram para explorar o ouro e a prata da região. Eles usaram, através da encomenda, eles tiraram a religião deles, dos nativos, impuseram o cristianismo e escravizaram eles para trabalhar para os espanhóis, certo? Depois veio Portugal. Então, beleza, os espanhóis estão lá em 1492, chegaram lá na América Central, estão explorando, então acúmulo de dinheiro, metais preciosos. A Espanha se torna uma potência, certo? Mundial na época. Portugal pega e fala, não, nós também estamos aí na expansão marítima, no mercado, e a gente vai começar a explorar. Só que quando eles chegaram aqui na América do Sul, aqui no Brasil, eles não encontraram de imediato metais preciosos. Então eles deixaram meio que não tiveram muito interesse. Eles foram usar, como eu expliquei para vocês durante as aulas no primeiro bimestre, eles foram lá para as colônias da África que eles tinham descoberto e começaram a explorar lá. E o Brasil ficou só para exploração do pau-brasil. Então, inicialmente, no Brasil, não vieram colonos, não vieram morar aqui para poder explorar. De imediato, eles pegaram e
só atracavam os navios aqui na costa brasileira, enchiam os navios de pau-brasil, a madeira pau-brasil, e levavam embora riquezas que já tinham aqui. Como que era esse sistema? Era através do escambo. Inicialmente no Brasil, então, foi o escambo. O que é o escambo? É a troca. Eles chegavam aqui, os índios já tinham cortado a madeira, colocado lá, carregavam os navios, e em troca desse serviço que os nativos brasileiros faziam para eles, eles davam espelhos, chocalhos, colares, ferramentas, facão, essas coisas que eram assim, de preços irrisórios, perto do que eles estavam levando embora. Tá? Então, inicialmente, no contato, era o escambo. Porém, mais pra frente, Portugal viu que o Brasil tinha um clima quente e era propício à cana-de-açúcar. E começou, então, a exploração da cana-de-açúcar aqui nas terras brasileiras, inicialmente lá no Nordeste. Quando começou essa exploração da cana-de-açúcar, que vieram os primeiros moradores de Portugal para o Brasil, os nativos brasileiros, eles não se sujeitavam muito a essa situação, e como era um território muito extenso, então eles conseguiam fugir, eles conseguiam criar armadilhas, e eles preferiram, os portugueses, eles preferiram então seguir procurar outra mão de obra. Qual seria essa mão de obra então? A escravidão. Então eles como eles já estavam em contato com as colônias africanas, eles já tinham como trazer esses escravos até o Brasil, eles começaram a utilizar essa mão de obra escrava. Lembrando vocês que a gente comentou uma vez na sala de aula que a escravidão lá na África era uma coisa, desde o começo da civilização, para eles era uma coisa trivial, normal. Porque quando uma aldeia lutava com outra, eles levavam escravos, os guerreiros, né, como escravos, então para eles era comum. Só que quando Portugal chegou lá, ele viu isso como o quê? Um comércio abundante. Eu tenho escravos que uma tribo vai capturar de outra para mim, eu tenho uma mão de obra e um mercado muito grande. Então, Portugal resolveu trazer para o Brasil usar a mão de obra. Inicialmente era o escambo e depois foi a escravidão. Essa escravidão ela foi de africanos e também de nativos. Os nativos que eram pegos aqui no Brasil, eles eram escravizados pelos fazendeiros, os grandes latifundiários, tá bom? Então, inicialmente foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Mas, posteriormente, quando os bandeirantes começam a fazer as suas incursões no território brasileiro, vai descobrir o ouro, né, nas Minas Gerais, e vai começar, então, a exploração do ouro, do diamante, aqui no Brasil. Tá bom? Então, inicialmente, começa com o escambo, escravidão, pau-brasil, cana-de-açúcar. E mais posteriormente, então, a mineração. Bom, Portugal também era católico. E eles também chegaram aqui impondo a sua religião para os nativos que aqui habitavam. Além de dizimar algumas tribos que aqui existiam, habitavam, eles também cristianizavam esses que sobreviviam. Então, muitos morreram para servir de exemplo para os outros. Então, se vocês não se renderem à nossa fé, abrir mão da sua fé e seguir a nossa, você também vai morrer. Então, muitos morreram por não aceitar serem cristãos, querem continuar com a sua religião. Então, Portugal também impôs a sua religião aqui no Brasil. E a Inglaterra? Lembrando que não estamos falando das outras colônias, a gente vai pegar agora os sistemas coloniais europeus na América, tá bom? Na Inglaterra. A Inglaterra, então, em 1620, mandou seus primeiros navios para a América do Norte. Qual que é a diferença dessas colonizações, desses sistemas coloniais da Espanha e de Portugal para a Inglaterra? Bom, lembra que a gente falou de colônia de exploração e colônia de povoamento? Espanha e Portugal, então, são colônia de exploração. Eles visam explorar estas colônias o máximo que puder,
tirar todas as suas riquezas para poder manter a metrópole, certo? Era um acordo comercial. A Inglaterra, ela já impôs ali na América do Norte uma colônia de povoamento. Só tem um porém. Na América do Norte, teve os dois tipos de colônias, tá? Quando a gente for estudar as 13 colônias, nós vamos ver que lá na América do Norte teve Sul e Norte. O Sul era a colônia de povoamento, que foi basicamente quando foi povoado lá, que eles fizeram o quê? Enquanto a Espanha e Portugal eram financiados pela coroa, essas colônias eram financiadas pela colônia, a Inglaterra, a América do Norte, era financiada por empresas privadas. E essas empresas, elas queriam o quê? Expandir o seu mercado, certo? Então, como a gente sempre fala, seguinte, eu tenho uma empresa, eu vou para um lugar onde todo mundo é escravo, eu vou vender meu produto? Não. Então, se eu vou ser uma empresa privada e está financiando, eu vou querer que tenha um mercado. E eu não vou querer que tenha escravos, porque o escravo não recebe salário, ele não compra, ok? Então, lá no Sul, visava o começo ali na América do Norte, foi a colônia de povoamento. Qual outra diferença? Portugal e Espanha mandavam colonos para poder explorar, trabalhar e explorar. Aqui na Inglaterra, eles vieram para povoar e eles eram protestantes, puritanos, diferente dos católicos. E esses protestantes que vieram para a América do Norte, eles estavam fugindo da perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra. Então, eles vieram, eram protestantes, esses colonos, e montaram ali as suas fazendas para produzir e vender. No sul, isso no norte, né? No sul da América do Norte, teve as fazendas com escravos, que mais pra frente a gente vai ver que teve uma guerra civil entre sulistas e nortistas, certo? Por causa dessa escravidão que eles queriam que abolisse. Então, quem já assistiu 12 anos de escravidão é muito bom. Fala sobre essa época, esse contexto, né? Mas a diferença do sistema colonial da Espanha, Portugal para a Inglaterra é essa. Espanha e Portugal são colônias de exploração. Eu quero explorar, eu quero tirar o máximo que eu puder ali. E a Inglaterra não, ela mandou colonos para povoar. A diferença, quem financiou na América do Norte foram empresas privadas. Então eu quero expandir o meu mercado. Espanha e Portugal foi a coroa. Eu quero obter mais riquezas, certo? Bom, então foi a diferença das duas colônias. Colônia de povoamento para colônia de exploração. Na primeira atividade, então, dei uma explicada para vocês sobre os sistemas coloniais europeus. Da Espanha, Portugal e Inglaterra, que eram os principais metrópoles. Primeira atividade que eu passei para vocês, eu pedi para vocês assistir um filme. Quem conseguiu assistir Apocalipto é muito bom. Você consegue entender, ver o contexto da chegada dos europeus e o contato com os nativos. Primeira surpresa, né? A diferença do modo de se vestir, da religião, os contatos. Tudo isso surpreendeu esses povos que aqui habitavam, que nunca tinham visto aquilo, né? Para eles era uma coisa assim, nossa, isso era como se fossem deuses chegando. Só que só depois que eles viram que iriam ser submetidos à escravidão e serem dizimados. Então, eu fiz a primeira pergunta do caderno, pergunta para vocês. Se vocês já se sentiram numa situação de se sentirem inferiores a outras pessoas, porque foram isso que eles se sentiram. Eles se sentiram inferiores. Por mais imponente que fossem as suas construções, suas cidades, seu estilo de vida, para eles aqui, quando chegaram esses estrangeiros, eles se sentiram inferiores. Vocês já sentiram inferiores? Como que foi essa sensação? Como que você reagiu a essa sensação? E a segunda pergunta, como que vocês acham que
que esses nativos se sentiram quando esses europeus chegaram aqui? Como que vocês acham que foi a reação deles, né? Por que eu fiz essa pergunta, que a gente começa o segundo bimestre com essa pergunta no caderno do aluno? Para poder abranger tudo isso, para vocês verem que esses sistemas coloniais europeus, eles chegaram aqui e eles não respeitaram as civilizações que aqui já habitavam, não escutaram, não teve nenhum diálogo com essas. Eles chegaram se impondo a sua religião, impondo o seu método de vida, impondo a sua economia, a sua política, e aqueles que não aceitavam se submetiam a esse sistema, eles foram dizimados, certo? Vou passar a segunda atividade para vocês. Se vocês tiverem dúvida, então, só finalizar aqui antes que eu esqueça. Na Espanha, na América Central, eles exploraram ouro e prata. Portugal, pau-brasil, cana-de-açúcar e, posteriormente, mineração. E na Inglaterra, foi o quê? Povoamento. Então, teve indústrias, teve comércio, certo? Eles foram não só explorar aquela região, eles foram povoar aquela região, ok? Então, eu vou passar a atividade para vocês do caderno do aluno. Vocês respondam essas atividades. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Classroom. Melhor maneira para vocês. Me enviem essas atividades. Se vocês acharem que é legal a gente ter uma aula de bate-papo, para tirar dúvidas, para conversar sobre isso, para poder debater, estou à disposição de vocês. A melhor maneira para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vai o texto, fiz um texto para vocês sobre tudo isso que eu falei. Vai junto, tá junto aí com a atividade. Vocês acompanhem o texto, acompanhem a videoaula e eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a entender, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.